Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez com o nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E para o mundo inteiro, preste atenção que o link mudou. Para o mundo inteiro é rbatv.dol.com.br/ao vivo. Mudou. Deve colocar aqui abaixo. E esse nosso programa é assistido, eu gosto de falar isso todo domingo, na Noruega, na Suécia, na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na África, em Luanda, lá na Rússia. Então, no mundo inteiro, neste exato momento, nós temos telespectadores. Quando acabar o programa, chegam os WhatsApps comentando. Isso é muito bom. E esse nosso programa tem o apoio da Macedo Hospitalar, que equipa todos os hospitais da nossa região, do Shopping da Saúde, que tem tudo o que você precisa comprar em termos de apoio de cama hospitalar, oxímetro de dedo, tudo, e da Neurogênesis, que é a nossa referência em neurologia, neurocirurgia, neurointervenção, neuropsicologia, neuropediatria, em tudo de neurologia, também na nossa região. O convidado de hoje, deixa eu pegar aqui, é o Dr. Rafael Ângelo Araújo. O Rafael é fisioterapeuta. Ele formou em 2009 pela Faculdade Adventista da Bahia e tem especialização em terapia intensiva de adultos pela ASOBRAFIR, tá? É a Associação Brasileira de Fisioterapia, em 2017. O Rafael é supervisor de reabilitação do Hospital Adventista de Belém, é fisioterapeuta diarista da UTI adulto do Hospital de Clínicas e tem uma firma, ele é sócio-administrador da reabilitação e ventilação, tá? Que faz atendimento domiciliar pós-Covid. E tudo isso que o nosso convidado hoje vai nos falar sobre tudo isso e vai nos falar principalmente da fisioterapia na Covid, da tecnologia e dos mitos. Bem-vindo, amigo Rafael. Eu que agradeço também, é um prazer imenso, uma honra estar aqui, e posso só agradecer por essa oportunidade. Eu também fico feliz por essa projeção que a fisioterapia tomou nesses últimos anos, ainda mais agora no cenário da Covid, a fisioterapia tomou uma projeção muito grande. Fico feliz por estar vivendo esse momento. Uma coisa não mudou, né? Você falou aí da prescrição médica solicitando que a fisioterapia fizesse a mudança de decúbito. Ainda hoje a gente vê alguns casos esporádicos de profissionais prescrevendo o que o fisioterapeuta deve fazer. A gente vem aí trabalhando isso, porque na realidade a gente faz uma avaliação clínica do paciente. Através dessa avaliação clínica, radiológica, laboratorial, a gente pode traçar um plano terapêutico com exercícios específicos para aquele paciente. E aí, já iniciando a resposta da pergunta, a gente pode dividir, fazer uma linha do tempo aí no paciente com COVID, né? A atuação do fisioterapeuta, né? Frente a esses pacientes com COVID-19. Muitos pacientes que pegam a doença não têm nenhum sintoma. Alguns pacientes desenvolvem a forma média aí da doença, outros desenvolvem a forma grave, cerca de 5%, né, dos pacientes que vão para a terapia intensiva ficam mais graves. Nesse paciente que chega a se internar, né, porque ali começou a cair a saturação, febre, alguma dificuldade para respirar, esse paciente que se interna, nesse momento ele está na fase aguda. A gente comumente fala no hospital, ele está no pico da doença. E ali varia muito esse pico da doença, né? A gente vai ali
vendo pelos sinais clínicos e pelos exames laboratoriais. Um deles é um marcador chamado PCR, proteína C reativa. Então, nesse momento da fase aguda, comumente a gente recebe os pedidos: Rafael, vocês podem intensificar a fisioterapia nesses pacientes? E aí a gente tem que entender bastante o jogo, né? Porque assim, esses pacientes que têm insuficiência respiratória, na fase aguda a gente trabalha com posicionamento e oxigenoterapia. Então, uma técnica que a gente utiliza é a posição prona, que é deitar de barriga para baixo, porque nessa posição nós mudamos ali um pouco a ventilação pulmonar, o paciente consegue oxigenar um pouco melhor. Só que nessa fase não é indicado a gente sobrecarregar o paciente com estímulo externo, né, que a gente sobrecarrega o sistema cardiovascular. Porque muitos desses pacientes têm que mudar até a consistência da dieta, porque eles não têm força, né, e capacidade para comer um alimento sólido. Então, como é que eu vou submeter um paciente desse, na fase aguda, que muitas vezes não consegue só respirar, a um programa de exercício? Então, nesse momento, que é o primeiro momento de fase aguda, a gente precisa entender que é repouso, posicionamento e oxigenoterapia. Ponto. Isso é nessa fase aguda. Ele passando dessa fase aguda, vamos imaginar que ele evoluiu com uma piora clínica, né? Evoluiu com desconforto respiratório, a saturação começou a cair, a gente tem uma faixa-alvo de saturação que gira em torno entre 93% e 96%. Então, esse paciente está, uma vez com catéter nasal, catéter tipo óculos, né, que fica aqui no nariz, e aí a gente pode chegar ali até 5 litros, aproximadamente, de oxigênio. Quando a gente chegou até 5 litros e o paciente continua a cair com a saturação, a gente já lança a mão de um dispositivo chamado máscara com reservatório do tipo não renalante, que é uma máscara que tem uma bolsa aqui embaixo e ela oferece oxigênio em mais altas concentrações. E aí a gente lança a mão desse dispositivo e a gente pode chegar até 15 litros de oxigênio com esse dispositivo. À medida que a gente chega até 15 litros, e mesmo assim o paciente apresenta queda de saturação e desconforto, ele já vai para um cenário de terapia intensiva, né? O médico vai avaliar e vai ver se o paciente tem indicação e vai para a unidade de terapia intensiva. Chegando lá, na unidade de terapia intensiva, a gente começa a se deparar com uma técnica que é bastante polêmica na fisioterapia hoje, que é a ventilação não invasiva. E aí a gente tem que ter bastante cuidado ao falar dela, porque se a gente olhar nas evidências científicas, nunca houve um grande impacto nas infecções virais. Só que muitas vezes a gente fala, fulano fez em tal hospital, então bora fazer também. Então, fica todo mundo hoje especialista em ventilação não invasiva. Então, a técnica da ventilação não invasiva empregada de forma inadequada, ela pode agravar o quadro de lesão pulmonar. E prolongar ali, retardar a escolha do momento da intubação. E aí o paciente fica com mais lesão pulmonar, e quando ele é entubado num cenário, um cenário um pouco sombrio, porque tem muita lesão pulmonar, e aí a chance de reverter isso se torna cada vez mais rara, né? Então, entre essa técnica de ventilação invasiva, que a gente tem que ter muita expertise, né, para poder trabalhar com ela. E aí o paciente evoluindo com muita insuficiência respiratória, né, com frequência respiratória aumentada, ele vai para ventilação mecânica invasiva. Ele vai ser entubado. E aí muitas pessoas falam assim, todo mundo que é entubado morre. Né? Todo mundo fala isso, né? Mas, na realidade, a intubação ela é feita para preservar a vida. No momento que o paciente não está conseguindo respirar de forma espontânea, a intubação é feita para dar um repouso muscular, para dar tempo de passar a fase aguda da doença, as medicações fazerem efeito e a gente começar o processo de retirada da ventilação mecânica. Só que o problema é que eu vou aqui dizer uma frase de um médico que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Dr. Edgar Sobrinho. Ele fala bem assim: talvez a única chance do paciente sobreviver é não ser entubado. Primeira vez eu não entendi essa afirmação dele, mas depois eu entendi. Porque o que mata não é a ventilação mecânica.
o que mata é a forma como é conduzida a ventilação mecânica. A forma como esse paciente é conduzido na relação da sedação, da analgesia, como é ajustado os parâmetros da ventilação. Então, a gente sabe hoje que a ventilação conduzida de uma forma inadequada, sem expertise, ela define o desfecho do paciente completamente. Então, nessa fase de ventilação mecânica, existem muitos cálculos que a gente faz, muitas manobras de recrutamento pulmonar, manobras de titulação para achar a melhor PIP adequada para manter os alvéolos abertos. Tem que ajustar o volume corrente, né, que é a quantidade de ar que entra no pulmão de acordo com a altura do paciente. Então, é um jogo de muitos detalhes. E aí a gente tem que tomar cuidado para o paciente não fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica, para ele não ter uma lesão por pressão. E aí a gente tem a manobra de posição prona, que é virar de barriga para baixo, mesmo o paciente entubado, que envolve ali uma mobilização de toda a equipe. Então, são muitos detalhes. E nessa parte da ventilação mecânica é a parte mais crítica, né? A gente tem mais medo, assim, porque o paciente está totalmente passivo. Ele está entregue nas mãos dos profissionais de saúde, literalmente. Então, é uma fase que vai depender muito da quantidade de lesão pulmonar que o paciente tem. Tem paciente que fica 7 dias na ventilação mecânica. A minha esposa ficou entubada, ela ficou 4 dias na ventilação mecânica. Então, vai variar muito da idade do paciente, da quantidade de lesão, das comorbidades e, principalmente, da expertise da equipe, né? Uma equipe bem preparada. Eu sei que a gente foi aprendendo aí da primeira onda, a gente foi trocando o pneu do carro com ele andando. Hoje a gente já tem alguma coisa de evidência científica que dá para a gente algum conhecimento e a gente sabe o que a gente não deve fazer. Então, hoje agora está mais tranquilo para manejar esses pacientes. Então, a gente dividiu aí a linha do tempo, né? Paciente agudo, paciente crítico, né? Paciente na UTI. E aí tem o paciente quando ele vai de alta do hospital. Não, antes da alta, Tá. eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo está falando agora por causa daquele ator da Globo que morreu, o Paulo Gustavo. Ele entrou numa ECMO, ECMO, ECMO. Como vocês já usaram ECMO aqui em Belém, no Porto Dias, na Beneficente Portuguesa, e vocês lá no Gaspar Viana, o que é que é? Explica para a gente o que é, quando tem indicação do ECMO e como é que funciona isso. O ECMO é uma oxigenação por membrana extracorpórea. Esse é o significado da sigla ECMO. Se a gente pudesse resumir de uma forma bem simplória, é uma máquina que ela faz o papel dos pulmões. E em certo ponto, uma porcentagem também do coração. Nós temos tipos de ECMO, né? Tem uma ECMO VV, que é uma ECMO veno-venosa, e a ECMO VA, que é uma ECMO veno-arterial. Se a gente pudesse fazer um paralelo com a hemodiálise, né? A máquina da hemodiálise, ela faz o papel dos rins, né? Na filtragem ali, em relação às escórias renais, enfim. A ECMO ela vai fazer aquele papel dos pulmões. Por quê? O pulmão ele chega num nível em que ele está muito sobrecarregado. E você tem um momento que o paciente está em ventilação mecânica invasiva que você já chegou tipo no máximo do ventilador mecânico que ele pode oferecer de forma segura. Se você aumentar mais os parâmetros, você vai lesionar o pulmão. E lesão pulmonar, o desfecho é negativo, né? Quando você ventila o paciente com lesão pulmonar, o desfecho é negativo. Então, a ECMO ela vem oferecer mais uma possibilidade terapêutica. Então, naquele momento ali que instala-se a ECMO, o pulmão dá uma descansada, né? O pulmão praticamente ele desinsufla, né? Murcha e fica ali em repouso, vamos dizer assim, até passar essa fase inflamatória e depois se tira a ECMO e o paciente volta a respirar com os seus, assim, de forma espontânea, né? Ou na ventilação mecânica. Então, é uma tecnologia super nova.
A gente tem aí que foi para a mídia mais por causa da questão do Paulo Gustavo, né? Aqui no Norte, a gente, digamos assim, que estamos começando agora, né? Nessa caminhada da ECMO. Uhum. É uma terapia que é uma terapia ponte, Eduardo. Tem que ficar uma coisa bem clara, né? É uma terapia ponte. Porque vai te levar a alguma coisa. Então, você vai colocar o paciente ECMO para ele descansar, para depois ele se recuperar. Muitas vezes pacientes usam também porque estão esperando um transplante, entendeu? Então, não tem a finalidade resolutiva curativa. Isso é bem só claro. alguma coisa temporária. Perfeito, É isso. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, Rafael. Por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo já acabou. Então, um instante só que a gente já volta. Meus amigos, tá tranquilo. Voltamos já, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosamente didática também, do Dr. Rafael, explicando para a gente um doente grave que foi para a UTI, foi para o hospital, depois piorou, foi para a UTI, ficou na ventilação não invasiva, depois teve que ser entubado e usou o ECMO. Ele explicou para a gente tudo isso. E agora, antes de eu mudar de assunto com o Rafael, eu queria que ele explicasse para a gente, Rafael, além de entubar, além do ventilador hoje, que é um computador, né? Hoje, se eu fosse dar plantão, eu tinha que voltar de novo para aprender tudo, porque eu sou da época que a gente usava o Bird como respirador e hoje faz parte da história. Quando eu falo isso, o pessoal acha que é da época dos dinossauros. Então, de tão antigo. Mas era um ventilador de pressão, imagina. Não era de volume. Hoje, com tudo isso, ainda tem complicações. Imagina na época do Bird. Agora, me fala uma coisa. O que tem, além da intubação, além do computador, que é o ventilador, além do ECMO, o que mais nós temos que pode nos ajudar em termos de tecnologia? O Bird Mark 7 salvou muitas vidas, hein? É um ventilador que marcou a história aí. Não, olha, eu usei pelo menos uns 4, 5 anos, tá? E todo mundo que a gente colocava lá saía, tá? Olha, eu tenho muita vontade de conhecer, que eu nunca vi um Bird Mark 7, só por livro. E imagina que tu falaste agora, eu tenho que fazer 1 milhão de contas. Hoje,
Hoje, tu coloca o oxímetro no dedo, ele te dá a saturação. Eu tinha que fazer 2 horas de conta com o apoio de uma máquina de calcular para calcular o shunt, tá? Então, eu sou Olha da aí. época que metia na raiz quadrada, tinha que fazer uma gasometria arterial, uma venosa, saber a hemoglobina, multiplicar a quantidade de oxigênio que cada hemoglobina carregava, aqueles cálculos todos para achar o 97, 95, 98, que hoje basta colocar no dedo. Eu O fiz senhor é da muito época da intensiva raiz, como falou raiz. hoje, né? Hoje a gente Não, está vivendo na intensiva Nutella, né? eu já vi, Rafael, eu fiz conta para transformar soro fisiológico em solução de diálise, tá? Por aí você tira. No sábado à noite, quando tu não consegue transferir o paciente com insuficiência renal aguda, tinha que fazer, não era hemodiálise, era diálise peritoneal. Genial. E não tinha solução de diálise. A gente transformava soro fisiológico, colocava magnésio, potássio, tudo que tinha direito, cálcio, para transformar em solução de diálise. Sódio, tudo mais. É muito interessante esse Uhum. início aí da pergunta e nesse bate-papo aqui, porque hoje a gente tem muita tecnologia, né, para tratar os pacientes. E parece que a tecnologia, às vezes, está afastando o profissional do paciente, né? Parece que antigamente tinha aquela questão da avaliação mesmo propriamente dita, de tocar no paciente, de inspeção, palpação, ausculta. Mas, assim, respondendo diretamente a pergunta em relação a que a gente tem de tecnologia, né, nós temos hoje, além do ventilador, como foi muito bem comentado pelo senhor, em relação que é é um computador mesmo, né? Então, microprocessado. Então, nós temos hoje a tomografia por impedância elétrica. A gente conhece a tomografia, que o paciente entra naquele tubo, né, e sai, e tem a tomografia por impedância elétrica, que o paciente coloca uma cinta no tórax, é tudo não invasivo, né, uma cinta no tórax, e ali você tem a imagem do pulmão em tempo real, você pode avaliar também a perfusão pulmonar, e você tem alguns dados específicos da ventilação mecânica, que são a driving pressure, complacência, pressão em platô, que são medidas extremamente importantes para uma ventilação mecânica segura, que a gente chama hoje de ventilação mecânica protetora. Então, esse equipamento, ele ajuda muito na monitorização e dá para o profissional de saúde informações preciosas para tratar os pacientes. Que maravilha. Ei, Rafael, antes de nós começarmos a gravar, você fez um comentário. No mundo atual, de médico, de louco, de fisioterapeuta, cada um tem um pouco. Antigamente era de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Agora, de médico, de louco, de fisioterapeuta, todo mundo tem um pouco. Me fala dos mitos que tem essa parte de fisioterapia, de reabilitação, que vocês têm tudo a ver com isso. Perfeito. Hoje a gente tem alguns equipamentos que historicamente ficaram gravados como fisioterapia, né? Se você colocar fisioterapia no Google, vai aparecer aquele aparelho da bolinha que todo mundo puxa e levanta as bolinhas e pensa que está fazendo a fisioterapia. Aquele aparelho mais atrapalha a gente do que ajuda. E muitos profissionais chegam falando assim, você tem que fazer fisioterapia e tem que usar esse aparelho aqui que ele vai te ajudar. Então, além da gente tratar os pacientes, a gente tem que desconstruir essa informação. Né? Aquele aparelho que é um incentivador a fluxo, que você puxa e a bolinha sobe, se você respirar profundamente, ele vai ter o mesmo efeito. Então, e não tem nenhum benefício, né, no tratamento. Outro mito que a gente tem é que a gente tem que fazer fisioterapia 3 vezes por dia, tem que fazer fisioterapia de segunda a domingo. Então, hoje nós temos a prescrição de exercício. Né? Se a gente pegar um paciente que ele rompeu um ligamento, um LCA, ele faz fisioterapia intensa 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E muitas vezes nós queremos submeter um paciente crítico que está cansado, não tem nem músculo direito, a um programa de fisioterapia manhã, tarde e noite, todos os dias. Não tem nenhuma lógica isso. Ninguém vai para a academia 3 vezes por dia. A gente é saudável, a gente vai 1 vez por dia. Quem vai, né? Vai 1 vez por dia. E a gente quer submeter os pacientes nossos a um programa muito intenso. Então, é preciso ter respeito, né, pela autonomia profissional e saber que o profissional estudou ali
4 anos, fez especialização, se pós-graduou, para prescrever um exercício para um paciente que não é tão simples. Então, é preciso obedecer o tempo do exercício, o tempo do repouso, e isso tem que ser individualizado. A gente não pode fazer o mesmo para todo mundo. Então, esses são 2 principais mitos, né, que hoje tem a questão dos equipamentos, né, que a gente chama que é um incentivador a fluxo, aquele das bolinhas, e hoje essa questão de fazer fisioterapia muitas vezes, né, a fisioterapia tem que ser de forma estratégica, fazer no momento certo e na hora certa. Perfeito. Meu amigo, agora nós estamos nos momentos finais do nosso programa. Você foi tremendamente didático, você explicou tudo isso. E me fala uma coisa, Rafael. Agora eu vou te dar um tempo para tuas considerações finais, e a gente sempre dedica o programa a alguém da ciência, da família, já teve gente aqui que dedicou o programa ao Pasteira, ao Camilo Salgado, ao professor Camilo Viana, que foi meu super professor. Isso fica a teu critério. Eu queria agradecer muito ao Dr. Edgar Sobrinho. Eu citei ele aqui no começo, tá? Ele é um médico, hoje ele é o coordenador, ele é vice-diretor do Hospital Adventista de Belém, é coordenador da UTI, e ele é um cara fantástico, a mente dele está lá em 2050, e ele dá uma coisa muito importante para a gente trabalhar hoje, que é a autonomia, e sempre instiga a gente a procurar a ciência e a tomar nossas condutas com base na ciência, e a fisioterapia, tanto a terapia ocupacional e a fonoaudiologia, tem crescido muito ali sobre a orientação dele. Então, eu faço essa dedicatória para ele e para minha esposa. Vou fazer mais uma dedicatória aqui, colocar mais uma pessoa, que é minha esposa, que ela passou aí, foi entubada no Covid, e é a mãe dos meus filhos, e aí é o amor da minha vida, minha companheira. Então, dedico para ela e dedico para todos os profissionais da área da saúde, que a gente está vivendo tempos difíceis aí, mas todo mundo está na linha de frente, está fazendo a diferença e salvando a vida das pessoas. Então, meu respeito imenso, todos os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, toda a equipe da saúde. E te agradecer por ter oportunizado esse momento, né, de esclarecer a população sobre esse tema tão importante. Ok. Esqueceu de falar o nome da esposa. Larinha. Larinha, para você e para o doutor Edgar, o nosso programa hoje é dedicado a vocês e a todo mundo que ele refletiu, toda a equipe, todo esse pessoal que está dando a vida para que os outros consigam viver. Super obrigado, amigo. Super obrigado mesmo. Em breve você volta. Turma, o nosso tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos. Máscara, mão lavada, distanciamento social, vacina no braço. Eu estou sem máscara porque eu estou na minha casa e o Rafael na casa dele. Só por isso. Daqui a pouquinho, saindo daqui, eu já vou estar de máscara. Não esqueçam disso, que a gente precisa acabar com a pandemia de vez. Estamos conseguindo. Um abraço, Rafael. Um abraço a todos e uma semana iluminada de novo. Tchau, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.